agora com café podemos começar esse vídeo, podemos conversar, podemos dominar esse mundo e podemos finalmente começar a dominação mundial. É isso aí, questionador. Senta aí, pega o café, pega o chá, pega a água, pega o caderno, porque eu vou te ensinar hoje, tá? Mudar o mundo. Sim, eu vou te ensinar uns negócios. E vamos aí. Mas antes de começar a falar dessas coisas todas, vou me apresentar porque tá uma confusão sair da bolha ultimamente. Mas eu já explico. Eu me chamo Yuki, sou estudante de psicologia, sou criador e pensador de Saia da Bolha. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de comunicação, ciências humanas, psicologia, antropologia, filosofia, arte, todas essas coisas legais e cool. Eu gosto muito. Aqui é uma mescla de toda a minha vivência, minhas experiências, meus estudos. E aqui a gente ensina você, questionador, membro da comunidade LGBTQIAP+, a mudar o mundo de forma real, sem perder a saúde mental, para você não ficar mal, tá? É basicamente isso que fazemos aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho. Não precisa necessariamente estar me assistindo. Você pode deixar ligado aqui e fazer outra coisa, mas na hora que eu ensinar, senta aqui, pega o caderno, pega água para ficar hidratado e vamos aí porque eu vou te ensinar. Antes de tudo, deixa eu explicar. Como eu disse anteriormente, aqui a gente ensina você a mudar o mundo de forma real, sem perder a saúde mental. Eu sou estudante de psicologia, eu sempre quis muito mudar o mundo, só que eu simplesmente não aceitava isso em mim. E em 2020, eu tive uma iluminação e falei assim, não, preciso aceitar isso em mim, eu já tenho 28 anos, até quando eu vou lutar contra? Até quando eu tiver 40, sabe? Então não dá. E eu sou ansioso, eu sou hiperativo e eu quero fazer agora. Eu quero começar, porque eu sei que é um caminho longo e quanto mais rápido a gente começar, mais rápido as transformações vão começar. Na verdade, já tem transformações no mundo, né? Mas eu queria fazer isso, eu não quero deixar na mão dos outros. Por isso, eu criei o Saia da Bolha. E por isso, eu também recomecei o perfil do Instagram, porque lá eu não estava conseguindo usar as ferramentas, não tinha suporte do YouTube, eu estava travado em questão de números. Assim, gente, eu produzo bastante, eu trabalho bastante, muito, muito, muito. E simplesmente de um dia para o outro, o alcance caía em menos 50%, assim, eu não fazia nada de diferente, eu fazia exatamente a mesma coisa do outro dia que o algoritmo já tinha gostado, e eu tava ficando muito frustrado, e como eu já ouvi uma vez de uma pessoa tóxica pra caralho, mas o ensinamento foi bom, que às vezes para andar pra frente a gente tem que dar alguns passos para trás. E foi exatamente isso que eu pensei. Já éramos 5.000 e poucos questionadores lá, mas eu preferi começar tudo de novo, porque eu não tenho medo, deu medinho, mas era algo necessário que eu precisava muito fazer. Porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não ia pra frente, eu não ia conseguir mudar o mundo, eu não ia conseguir convencer as pessoas de se juntarem a essa causa. Então eu falei assim, é agora. E também, eu moro no Rio Grande do Sul, estou morando num sítio, tá, gente? Eu acho que vocês conseguem ouvir. E eu pretendo me mudar para São Paulo, eu pretendo lançar uma loja vinculada que é o Saia da Bolha, que é o Saia do Armário. Todos os links das coisas que eu estou falando eu vou deixar aqui nos comentários, tá? As plataformas também do Saia da Bolha, que a gente tem os conteúdos exclusivos lá. Se você tá gostando do que eu tô falando aqui e quer consumir mais conteúdo, também gosta das outras plataformas, eu amo Twitter e Instagram, Pinterest também. Então, nos acompanhe lá também, seja um questionador lá também. Mas o que eu tava falando, continuando, é que eu precisava mudar. Como eu tô com esses planos, eu também tô com um plano de dar mentorias sobre criação de conteúdo na internet. Já trabalhei... Gente, eu vou deixar um vídeo aqui, que é os 50 fatos sobre mim, para vocês me conhecerem. Eu já trabalhei como social media, /marketing digital, barra marketing, na real, da empresa. Eu já trabalhei aqui no Saia da Bolha, eu já trabalhei dando consultoria para outras pessoas, tatuadores e algumas marcas. Então, assim, eu tenho experiência e eu pensei, por que eu não trabalho com isso? Eu também, gente, eu não consigo CLT. O governo também não tá ajudando com a CLT. E eu também admiti pra mim que CLT não era pra mim, né, baby?
que o meu rolê é ser freelancer e eu tinha que aceitar isso também. Então eu estou aceitando. E esse ano de 2021 é o ano de eu botar meus projetos em pauta e começar a fazer eles. E outra coisa de 2021 também é que eu comecei a namorar com esse gostoso aqui e a gente tá morando juntos também no sítio. E é ele que edita o vídeo também. Então, basicamente, 2020 foi o ano que eu parei pra refletir por causa da quarentena também. Passei por algumas coisas na vida pessoais que, por enquanto, vou deixar quieto. Mas quando eu estou no processo de cura em relação a isso, mas vou falar também porque simplesmente eu falo sobre tudo, tá? Ai, mas enfim, e daí eu quis fazer tudo isso, quis botar meus projetos pessoais, sair da bolha, profissionais, também coloquei algumas metas como coreano pra me agradar e começar coisas que eu gosto. Admiti pra mim que o meu lugar realmente era em São Paulo, já morei em São Paulo durante 2 anos, mas é outro rolê pra outro vídeo. Voltei e eu simplesmente aceitei que eu deveria estar lá e... eu estava me enganando o tempo todo, é isso. E daí eu me sentia frustrado, óbvio, e eu não entendi por que estava frustrado. E era essa enganação, gente. Porque assim, gente, vocês imaginam a quantidade de energia que eu peguei e me dispus pra me enganar? Por mais que possa ser um processo inconsciente, sei lá, gasta muito. Então é uma coisa que assim... que eu não tenho mais, graças a Deus. E outra coisa também que eu comecei a admitir é que eu estou me organizando para investir no Saia da Bolha. Vamos ter luz, vamos ter microfone em breve. Então vai ser a última vez que eu vou estar com esse eco e com essa luz. Se bem que a luz tá bem boa agora. Mas eu tive que trocar tudo de lugar aqui. Mas enfim, espero que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui. Espero que eu tenha esclarecido do porquê que o Instagram não tá mais lá. Tá? E as coisas vão mudar por aqui, vamos ter lives, já convido a todos, toda sexta-feira, 9h30 da manhã, eu vou te ensinar alguma coisa, porque a gente vai ensinar, tá? Então já temos toda a nossa programação das aulinhas nas sextas-feiras e tá sendo muito bom, eu pego meu roupão, meu café, eu nem fico ansioso, é maravilhoso. E a galera tá amando essas lives. Depois de falar tudo isso, eu pensei assim, a gente tem que começar pelo básico. E o meu gato tá muito carente. Eu deixei o gato 2 dias sozinho e o gato não para mais. É isso. Traumatizei o gato. Sociedade é composto por pessoas. Ok. Preciso entender as pessoas. Um dos motivos para começar a estudar psicologia também. Tá? Eu sou autista, então também tinha essa curiosidade de entender as pessoas. E eu pensei assim, o que as pessoas fazem? O comportamento das pessoas definem elas, em grande parte, tá? Desde gostos pessoais até coisas que tu faz ou que tu não faz, tá? Varia muito de pessoa para pessoa, de vivência, de criação, de época, de gênero, de muitas coisas. Mas o comportamento é algo que há em todo mundo. E o comportamento, se a gente fosse analisar de perto o comportamento, a gente veria que o comportamento é basicamente hábitos e os hábitos formam os comportamentos. Então, a gente deveria entender o que são hábitos, o que são hábitos bons, o que são hábitos ruins, como adquirir, como eliminar, como modificar também. Por exemplo, eu tomo muito café. Tomar café em si não é ruim. Tomar muito café e ter gastrite por isso, aí já é ruim. Esse é um hábito que eu estou modificando. E também aqui no sítio eu tô tomando bem menos café. O ambiente também influencia, tá, gente? Fica a crítica à sociedade atual. E já que estamos falando em comportamento, hábitos, sociedade, mudança, vamos entender o que são hábitos. Até vou pegar aqui no que eu vou te ensinar nesse vídeo. Já pega o teu caderno aí, tá? Vamos entender os hábitos, como os hábitos saudáveis ajudam a melhorar o nosso foco, atenção e dependendo desse hábito também, você pode ser mais organizado e controlar melhor a sua ansiedade, ser menos ansioso. E eu já deixo bem claro aqui que não existe fórmula mágica, apenas muitas coisas que tu tem que fazer para se manter bem na cabeça. E terapia sempre também. Basicamente é isso que vamos estudar e aprender hoje. Bom,
o que são hábitos? Vou deixar aqui. Ah, e se você estiver gostando desse assunto, porque aqui vamos falar sobre comportamento, ativismo e saúde mental, lá no nosso Instagram, Nico, bota aqui na tela, a gente está fazendo posts esmiuçando e falando de hábitos, looping de hábitos, porque é assim que é formado os hábitos, sobre rotina, organização, planners. Eu mostro mais um pouco do meu dia a dia, porque eu era totalmente desorganizada, eu não tinha muitos hábitos saudáveis, eu não comia também. É que também eu tenho um autismo no meio, mas eu conto um pouco mais do que tá dando certo pra mim. E tudo que eu tô falando aqui, questionadores, eu usei na minha vida e é o que dá certo pra mim, tá? Bom, o que são hábitos? São os nossos comportamentos, basicamente. E assim, gente, a gente não tem 1, 2, 3 hábitos, tá? A gente tem muitos hábitos, muitos mesmo. E se a gente quer mudar algum hábito ruim, por exemplo, eu e o meu café, o que eu fiz para mudar esse consumo exagerado? Bom, a gente... muitas coisas. Mas pra mim, o que foi definitivo, que eu sei que foi definitivo, foi o ambiente, tá? Eu estou num sítio, eu não tenho... O máximo que tem é o tio do Patati passando. Eu não tenho incomodação. Às vezes eu me incomodo com o barulho dos passarinhos, eu boto meus tampão e deu. Eu não tenho familiar me enchendo o saco e sendo hipócrita na minha cara. Eu não tenho vários estímulos que eu sei que ao longo do dia me cansam, tá? Aquela coisa, a gente tem que se conhecer muito bem. Então, pra gente começar a mudar os hábitos, entender os nossos hábitos, eu recomendo que vocês peguem um caderninho pra anotar. Pode ser até um caderno na faculdade. Eu peguei meu caderno na faculdade que eu não tinha terminado de... Eu usei ele metade, tá, gente? Eu peguei outra metade pra escrever as coisas. E é isso. Você deve ter um caderninho, um bloquinho. Anota quais são os hábitos saudáveis que você tem. Anota tudo que tu vai lembrar, tá? Se anda de bicicleta, se faz exercício físico. Vocês acordam que horário? Porque assim, não quer dizer que acordar tarde seja um hábito ruim. A não ser que esteja afetando você. Daí sim é um hábito ruim. Mas eu gosto de acordar de manhã. Pra mim é um hábito saudável e ótimo. Então coloquem tudo que vocês fazem. Vocês cozinham? Cozinhar é um hábito saudável. Ajuda a se concentrar mais, sem falar que se alimentar é muito importante. Tá? Ajuda no humor, na ansiedade, não ter gastrite, muitas coisas. Então anota tudo. Anota. E o mais importante, não deixa de conferir depois, tá? Então anota os hábitos bons. Os hábitos que vocês têm. Anote também, façam ali no caderninho, os hábitos que vocês querem mudar. Por exemplo, eu queria tomar menos café e eu queria administrar melhor a minha energia ao longo do dia. Teoria das colheres de novo aí. Temos conteúdo sobre isso também, ou vai sair conteúdo sobre teoria das colheres, tá? Então, eu peguei também e consegui fazer mais essas coisas no dia a dia. Levantar, tomar café, tomar um banho. Sim, porque pra mim é difícil isso. Fazer yoga, trabalhar, conversar, interagir. Depois de montar os hábitos que vocês têm e os hábitos que vocês querem mudar, vocês têm que entender que os hábitos, existe uma coisa chamada looping de hábitos, que eu vou botar aqui na tela também. Caso vocês queiram entender mais, vai lá no nosso Instagram que a gente explica um pouco mais. Os hábitos, eles são nossos comportamentos e a gente tem comportamentos no dia a dia. Por exemplo, levantar todo dia às 8 da manhã e tomar café e comer uma tapioca, que é o que eu faço. Essa é a minha rotina. E como que eu montei uma estratégia para começar a tomar café da manhã? Bom, para começar, eu comecei pelo levantar, que é o primeiro, né? Então eu botei um horário todo dia para levantar, porque daí fica mais fácil. Hábitos fazem parte da rotina, porque assim, os hábitos, existem os hábitos e a recompensa. No meio disso tudo, o meio de campo, eu diria assim, é a rotina. Então, eu adoro sotaque. Então, para você mudar algum hábito, você tem que incluir ele na sua rotina. Eu, por exemplo, depois de levantar às 8 horas da manhã, depois que eu peguei esse hábito, e assim, gente, uma coisa por vez, tá? Calma aí. Não precisa ter pressa não, não precisa ver tudo de uma vez não. Monta uma estratégia, uma coisa por vez, tá? Outra coisa para anotar, monte uma estratégia para mudar seus hábitos. Então, eu levantava, eu
tomava um pouco d'água para o meu intestino começar a funcionar e para eu dar uma acordada, lavava o meu rosto. Depois de uns 20 minutos sentada olhando pro nada, eu passava um café. E foi isso que eu comecei a fazer todo dia. Daí depois de levantar e querer começar a tomar café, eu comecei depois de alguns dias e uma semana, eu acho, ficar com fome. Tá vendo como eu montei uma estratégia para tomar café e comer? Pois é. Autistas, pessoas com TDAH, depressão, ansiedade sabem do que eu estou falando. Basicamente, a gente tem que planejar coisas muito básicas. Mas é basicamente assim que funciona um hábito e é basicamente assim que vocês têm que fazer para ele funcionar ou alterar, tá, gente? É o hábito, o meio de campo, né, rotina e a recompensa. E assim, vocês podem botar uma recompensa como algum, por exemplo, se eu acordar cedo às 8 horas da manhã, eu posso, sei lá, ficar de bobeira um pouco mais, tirar um cochilo depois do meio-dia, jogar videogame. Então, assim, se coloquem recompensas. Mas também não vai fazer só aquele hábito só por causa da recompensa, senão vai virar algo vicioso e vai se tornar um hábito ruim. Tudo tem que fazer sentido dentro da estratégia e do que vocês querem. Então, só para recapitular, anote os seus hábitos, os hábitos que vocês querem mudar, monte a sua estratégia e lembrando, hábitos dentro da rotina. Hábito, rotina e recompensa. E outra coisa muito importante, vocês, além de montar uma estratégia, vocês têm que saber qual é o ritmo que vocês funcionam, tá? Não adianta colocar, quero ter 10 hábitos novos em um mês, sendo assim que vocês têm depressão, por exemplo, e nem todo dia acorda animado, pra nem levantar da cama. Imagina fazer algo como modificar um hábito, que é uma coisa que tem que ser regrada e vocês têm que se amar muito para fazer isso, tá? Então, assim, qual é a sua realidade? O que você pode fazer hoje, nessa semana, semana que vem, no mês que vem? As coisas não precisam ser nessa semana necessariamente. Você pode montar uma estratégia para o mês também, quem sabe? Nesse mês eu quero parar e analisar os meus comportamentos. No próximo mês, tu vê o que tu quer modificar. E eu sempre vou recomendar terapia, tá, gente? E também TCC, que é a terapia comportamental, que é basicamente o que estamos falando aqui. Que vocês têm... A terapia ela é baseada em comportamento, como diz o nome. E como eu expliquei aqui, que os nossos hábitos compõem nosso comportamento, a terapia ela vai fazendo modificações. Vocês vão fazer todo esse processo que eu tô falando aqui com um terapeuta, que sinceramente é mais fácil. Então, recomendo também pessoas privilegiadas que podem fazer isso, que podem pagar, que tem convênio, fica a dica. No SUS também tem, tá, gente? Tem que dar uma olhadinha no seu posto aí perto da sua casa. Outra dica importante, anote tudo, não deixa de anotar. Não guarda as coisas na cabeça, anota. Até porque vocês vão ver a evolução que vocês estão tendo. Olha que ótimo. Porque às vezes no dia a dia, com o passar dos dias, a gente não vê. A gente não se dá valor, gente. A gente não se dá valor, questionadores, basicamente, tá? Então é muito bom anotar. A minha vida mudou depois que eu comecei a anotar, depois que eu comecei a organizar o meu dia para parar para ver o que eu ia fazer naquele dia ou não. Sério, foi basicamente essa foi a virada no meu 2020 e 2021. Se você está gostando de tudo que eu tô falando aqui, eu vou deixar um presentinho também. Comente Quero Planner aqui embaixo, que eu vou enviar para vocês um link lá do meu Drive, que eu fiz um planner para organizar tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu fiz um planner para organizar, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Eu usei para organizar o meu mês, para começar, porque eu tô indo pelo básico. Então, vamos organizar o mês. Se vocês gostam de organização, se vocês gostam de planner, não perde, porque assim, tá muito bonitinho. Lá no Instagram eu já enviei para alguns questionadores, agora é a vez aqui do YouTube, tá? A mudança começa pela gente, a mudança é real. Se vocês fizerem o que eu estou falando aqui,
vocês vão ver que vocês vão ter resultados. E assim, gente, é o que eu já falei. Eu só estou falando as coisas que deram certo pra mim. Eu tenho muitas questões. Eu sou disléxico, eu tenho hiperatividade. Eu não sei ainda em questão a minha atenção, mas eu sei que eu não consigo manter a atenção. Eu tenho vários rolês e se pra mim deu certo, pra você vai dar certo. E isso é tudo também baseado em ciência, em psicologia, em neurociência também. E eu quero saber de você, questionador, quais são os hábitos que vocês querem mudar, quais são os hábitos bons que vocês têm. Comenta pra mim aqui, acha que faltou alguma coisa, quer que eu fale especificadamente de alguma coisa aqui nesse vídeo? Quem sabe dos planners, eu posso fazer um vídeo só de falar de planners e tal, que eu tô gostando muito disso. Tô produzindo mais conteúdo também pra planners, então aguardem. Quero saber de você. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar se esse vídeo te ajudou na formação de novos hábitos. Compartilha com seu amigo, compartilha nas suas redes sociais. A gente se vê semana que vem, quarta-feira, no nosso vlog, que eu quase esqueci aqui. 2021, finalmente. Tava esperando ansiosamente para isso. É isso aí, gente. Vamos ter um ano muito bom. E é isso aí, gente. Me conta da evolução de vocês. Me manda uma DM depois lá no Instagram, contando como é que tá sendo. Eu quero saber, tá bom? É isso. E até semana que vem. Olha a minha maquiagem, sério. Não binário gostoso do caralho.